Oi, turma, vamos para a nossa aula de história, finalizando história, né? Que legal. Eu quero que vocês abram primeiro aqui, ó, na página 118, aí depois vai ter uma atividade de recorte e colagem, tá bom? Então, na página 118, vai falar agora como que ficou a vida dos negros quando saiu do período colonial, entrou no período da monarquia, que era o Dom Pedro I, que comandava, tá? Nós já falamos dos índios, né? E falamos dos escravos africanos, que muita coisa não tinha mudado, mas tinha uns castigos que ainda nós não falamos sobre isso, tá bom? Bom, na maioria dos proprietários de escravizados, quando os escravos negros estavam trabalhando para eles lá nas fazendas, né, no campo, esses trabalhadores não ofereciam dinheiro e nenhuma oportunidade deles ganharem algum dinheiro. Mas alguns conseguiram ir guardando de pouquinho, eles foram juntando e aí conseguiram comprar a alforria. Vocês já sabem o que é a alforria. A alforria é uma carta que fala que aquele escravo é livre. Ele não precisa trabalhar como escravo para aquele senhor, aquele dono de fazenda, tá? Bom, aí esses daí, alguns foram juntando um dinheirinho de pouquinho e conseguiram comprar sua alforria e ficaram livres. Mas tinha umas contradições na primeira Constituição do Brasil, aquela primeira que eles fizeram, porque lá na primeira não fala muito de índio, né? Só teve depois uma conversa para poder não maltratar os índios, né? Mas era tudo, nem sempre era daquele jeito que estava escrito lá. E sobre os negros, na Constituição de 1824, no artigo 174, estava escrito que não podiam mais, eles usam a palavra abolir, não podiam mais, eles aboliram, que fosse abolido açoites. O que é açoites? Os escravos negros apanharem com chicote, tortura que faziam com eles, deixavam eles amarrados em correntes, como vocês viram algumas figuras anteriores. Marcar eles de ferro, sabe quando pega o ferro, esquenta no fogo e marca a pele? Isso faz no boi, para marcar, né, que o boi é de tal fazenda. Mas eles faziam isso no escravo negro, então não podia mais fazer isso, marcar o negro com ferro quente, e não podia ter mais nenhuma pena cruel. Então, os senhores não podiam fazer mais essas coisas. Mas, esse direito dos negros, muitos proprietários não obedeciam essas regras aí do artigo. Alguns donos de escravos negros ainda desconsiderava esse artigo e fazia todas essas coisas com os negros, seus escravos, davam todos esses castigos ruins aí. E os negros que conseguiam comprar sua carta de alforria, ele podia ser reconhecido como brasileiro, e como cidadão brasileiro. Ele podia ser reconhecido como cidadão brasileiros que tiveram nascidos no Brasil também e foram libertos. Mesmo que seu pai era um estrangeiro, eles foram considerados brasileiros, cidadão brasileiro, tá? E também acontecia uma outra coisa com esses escravos aí. Esses escravos que foram livres, que eles não trabalhavam mais para os seus senhores, eles podiam ter uma renda boa, ter um bom salário, assim, naquilo que eles faziam, né? Mas essa renda boa, não era suficiente para ele poder ter um cargo político. Lembra que lá no estudo da Constituição que a gente viu que para ser um político tinha que ganhar não sei quantos mil-réis por ano? E mesmo que tivesse um negro que tivesse uma renda muito boa, ele não podia exercer um cargo político. Não era permitido ele participar disso e nem votar, tá? Ele poderia ter uma idade para isso, uma boa renda, ter uma posição econômica muito boa, mas ainda não podia, os negros não podiam participar da parte da política.
quando tinha algum senhor que se sentia prejudicado pelo seu escravo negro ter a carta de alforria, porque quando o escravo negro tinha uma carta de alforria, o que acontecia? Ele abandonava o serviço, né, do senhor lá. Então, alguns senhores, quando eles se sentiam prejudicados em relação ao trabalho deles da fazenda, esses senhores desconsideravam essa carta. E aí eles podiam até perder a carta de alforria, os negros libertos, porque os brancos desconsideravam, tá? E aí, no século XIX, né, teve várias conversas, várias reivindicações, para que não tivesse mais essa violência contra os escravos negros. Mas muitas vezes acontecia, tá? Bom, o que vocês vão fazer agora? Agora, vocês vão voltar nesta página, vocês vão olhar bem cada figura, tá? Na cidade, os trabalhadores escravizados, eles atuavam como domésticos em atividades braçais, que era limpeza, plantação, atividades braçais, e também nas atividades econômicas, que atividades econômicas eram vendas nas cidades, tá? E aqui tem as fotos do artista Debré, sobre cada coisa que cada escravo está fazendo aqui, está carregando telha, aqui está indo para um batismo, aqui vendendo caju, parece que é vendendo caju, aqui parece que é uma barbearia, aqui também está vendendo alguma coisa, aqui parece que está dando esmola, recolhendo esmola. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no anexo, recorta essas figurinhas aqui, vocês vão ler e vão colar no lugar. Então, vou ajudar na primeira, ó, tá escrito aqui, ó, desembarque de telhas. Onde que tá desembarcando telhas? Aqui, aí vai colar aqui, tá? Aí tem vendedores de pão de ló, coleta de esmola para esmerdades, para a irmandade, negra tatuada vendendo caju, loja de barbeiros e transporte de uma criança branca para ser batizada na igreja, tá? Então, vocês vão colando primeiro aqueles que mostram bem as frases que estão aqui, tá? E aí, os mais difíceis, vocês vão deixando por último. Vocês podem, assim, para não ficar com medo de colar errado, vocês podem colocar um número do lado e ir prendendo na apostila com clipes. Aí, amanhã, no dia da correção, amanhã, né? Amanhã. Na hora da correção, aí vocês vão colando, tá bom? Beijos!